Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 8 do segundo livro dos reis de Israel. E falou Eliseu para aquela mulher, cujo filho ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor Deus chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi. Geazi era servo de Eliseu, dizendo: Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara a um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E anunciaram ao rei, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus. Pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar desta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados. Então se pôs diante dele e disse: Teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente viverás. Porém, o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E olhou em seus olhos, até ele ficar sem jeito. E o homem de Deus chorou. Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, os seus jovens matarás a espada, os seus meninos despedaçarás e as suas mulheres grávidas rasgarás. E disse Azael: Pois, que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então deixou Eliseu e voltou para o seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente viverás.
E sucedeu que, no outro dia, tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que ele morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Ou seja, Hazael pegou um cobertor, molhou, colocou sobre Ben-Hadad, que era rei da Síria, e ele, como estava muito fraco, né, não podia nem se mover de tal maneira que tirasse o cobertor de cima de si, e o cobertor pesado, né, cheio d'água, matou o rei Ben-Hadad, que era rei da Síria, e Hazael reinou em seu lugar. E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão marchou até Zair e todos os carros com ele. Então ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna também se rebelou. Os demais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, guerrear contra Hazael, rei da Síria. Porém, os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.